Boa noite. Somos alunos do Polo de Pintadas, licenciatura em Matemática, e escolhemos o autor João Piaget para falar dele. João Piaget foi um biólogo, um cientista suíço que revolucionou o modo de encarar a educação de crianças, nos mostrando que eles não pensam como adultos e sim constroem seu próprio aprendizado. Na realidade, Jean Piaget foi uma figura muito importante de descoberta em nossa educação, Jean nasceu em 1896 e faleceu em 1980. Seu nome foi o mais influente no campo de educação durante a segunda metade do século XX. Isso quase o tornou sinônimo de pedagogia, apesar de nunca ter atuado como pedagogo. Mas dedicou sua vida a submeter a observação rigorosa ao processo de aquisição de conhecimento pelo ser humano, principalmente, em especial nas crianças. Com os estudos de suas concepções infantis relacionadas ao tempo, espaço, casualidade física, movimento e velocidade, ele criou um campo de investigação que denominou a tão famosa epistemologia genética. E o que seria isso? É uma teoria centrada no desenvolvimento natural da criança, que, segundo ele, o pensamento infantil passa por 4 estágios, desde o nascimento até o início da adolescência, quando a capacidade plena de raciocínio é atingida. A grande contribuição de Piaget foi estudar o raciocínio lógico-matemático, que é fundamental na escola, mas não pode ser ensinado dependendo de uma estrutura de conhecimento da criança. As descobertas de Piaget tiveram grande impacto na pedagogia, mas de certa forma demonstraram que a transmissão de conhecimento é uma possibilidade limitada. Por um lado, não se pode fazer uma criança aprender o que ela ainda não tem condições de absorver. Por outro lado, tendo essas condições, não vai se interessar, a não ser por conteúdos que lhe façam falta em termos cognitivos. Isso porque, para o cientista, o conhecimento se dá por descobertas que a própria criança faz. Um mecanismo que outros pensadores antes dele já haviam intuído, mas que ele submeteu à comprovação na prática. Vem de Piaget a ideia de que o aprendizado é construído pelo aluno e é sua teoria de inauguração a corrente construtiva. Educar para Piaget é provocar atividade, isto é, estimular a procura de conhecimento. O professor não deve pensar no que a criança é, mas no que ela pode se tornar. Com Piaget ficou claro que as crianças não raciocinam como os adultos e apenas gradualmente se inserem nas regras, valores e símbolos da maturidade psicológica. Essa inserção se dá mediante dois mecanismos, assimilação e acomodação. O primeiro consiste em incorporar objetos do mundo exterior e esquemas mentais pré-existentes. Por exemplo, a criança que tem a idade mental de uma ave como um animal voador, com penas e asas, ao absorver um avestruz, vai tentar assimilá-lo a um esquema que não pode corresponder totalmente ao conhecido. Já a acomodação se refere à modificação dos sistemas de assimilação por influência do mundo externo. Assim, depois de aprender que um avestruz não voa, a criança vai adaptar seu conceito geral de ave para incluir aos que não voam. E Piaget criou estágios de desenvolvimento da criança. Um conceito essencial de epistemologia genética é o egocentrismo, que explica o caráter mágico e pré-lógico do raciocínio infantil. A maturação do pensamento rumo ao domínio da lógica consiste no abandono gradual do egocentrismo. Com isso, se adquire a noção de responsabilidade individual, indispensável para a autonomia moral da criança. Segundo Piaget, há 4 estágios básicos de desenvolvimento cognitivo. O primeiro é o estágio sensório-motor, que vai até os 2 anos. Nessa fase, as crianças adquirem a capacidade de administrar seus reflexos básicos para que gerem ações prazerosas ou vantajosas. É um período anterior à linguagem, no qual o bebê desenvolve a percepção de si mesmo e dos objetos à sua volta. O estágio pré-operacional vai de 2 a 7 anos, que se caracteriza pelo surgimento da capacidade de dominar a linguagem
e a representação do mundo por meio de símbolos. A criança continua egocêntrica e ainda não é capaz, normalmente, de se colocar no lugar de outra pessoa. O estágio das operações concretas, dos 7 aos 11 ou 12 anos, tem como marca a aquisição da noção de perceptibilidade das ações. Surge a lógica nos processos mentais e na habilidade de discriminar os objetos por similaridade e diferenças. A criança já pode dominar conceitos de tempo e número. Por volta dos 12 anos, a criança começa o estágio de operações formais. Essa fase marca a entrada da idade adulta em termos cognitivos. O adolescente passa a ter o domínio do pensamento lógico e dedutivo, o que habilita a experimentação mental. Isso implica, entre outras coisas, relacionar conceitos abstratos e raciocínios pelas hipóteses. A obra de Piaget nos leva a concluir que o trabalho de educar criança não se refere tanto à transmissão de conteúdos, quanto a favorecer a atividade mental do aluno. Conhecer sua obra, portanto, pode ajudar o professor a tornar seu trabalho mais eficiente. Algumas escolas planejam as suas atividades de acordo com os estágios do desenvolvimento cognitivo. Nas classes da educação infantil, com crianças de 2 a 3 anos, por exemplo, não é difícil perceber que elas estão em plena descoberta da representação. Começam a brincar de ser outra pessoa, com imitações das atividades vistas em casa e de personagens de histórias. A escola fará bem em dar vazão a isso, promovendo uma ampliação do repertório de referenciais. Mas é importante lembrar que os modelos teóricos são sempre parciais e que, no caso de Piaget em particular, não existe receitas para a sala de aula. Olá, meu nome é Igor Ribeiro. Pelo que eu entendi de Piaget, é que a educação infantil não pode ser tratada só dentro da sala de aula. Hoje, para você ensinar crianças, é melhor você estar entrando no mundo delas de brincadeira, dependendo da sua idade, que a educação infantil hoje prevalece muito no desenvolvimento e no estímulo que você possa estar passando para as crianças, dentro da sala de aula, fora da sala de aula, com brincadeiras, reservando alguns conteúdos, vídeos, filmes, desenhos, onde as crianças podem estar sendo entretidas e tendo em prática o desenvolvimento corporal e mental de cada uma delas. Os críticos de Piaget costumam dizer que ele deu importância excessiva aos processos individuais e internos de aquisição do aprendizado. Os que afirmam isso, em geral, contrapõem a obra piagetiana, a do pensador bielorrusso Vygotsky. Para ele, como para Piaget, o aprendizado se dá por interação entre estruturas internas e contextos externos. A diferença é que, segundo Vygotsky, esse aprendizado depende fundamentalmente da influência ativa do meio social, que Piaget tendia a considerar apenas uma interferência na construção do conhecimento. É preciso lembrar que Piaget queria abordar o conhecimento do ponto de vista de qualquer criança.